pra eu ler a bio dela. Onde você vai ler a Bíblia? Tá no Instagram. Então, Olha. Peraí que eu estou torta. Ai, meu Deus. Ah, vou ficar torta mesmo. Oi, já tem gente. Aqui, a Angélica já entrou. Angélica, eu tenho que te aceitar. Você tem que entrar e eu te aceito. Mas me dá 2 minutos porque eu só tô torta. Ô, Gustavo, eu não posso te aceitar, Gustavo. Eu vou aceitar a Angélica. Gente, eu tô sozinha hoje porque minha. Baixo. mandarina ou não? Segundo. Acho que é o lugar. Deixa eu trocar de lugar. Pra essa cadeira daí. Tira só um pouquinho. Porque senão vai me tampar. Não, só um pouquinho. Bota atrás dele, por favor. Ah, agora sim. Peraí. Você é super pontual, Angélica. E eu que não sou, porque eu tô tendo uma dificuldade aqui com o meu celular. Meu celular é pré-histórico. Então, gente, estou falando aqui que hoje eu tô sozinha, porque a minha parceira querida e amada, Daniela, teve uma questão familiar e ela não vai poder participar dessa live com a minha outra linda amiga, Angélica. Mas eu acho que eu dou conta com a ajuda de vocês todos. Aliás, a minha querida partner tá entrando aqui como quintal amêndoa. Ai, Dani, torce por mim. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Agora, Angélica, você tem que solicitar, amiga. Você tem que pedir solicitação, Angélica. Eu não sei como é que é isso direito, não. Por enquanto eu vou mostrando os livrinhos da Angélica, ó. Oi, Dani. Oi, Tati, querida. Um beijo muito carinhoso. Eu adoro a minha sócia querida, ela é cheerleaders também, assim, ela fica do meu lado, assim, dando força, dando energia. Aqui, junto com você, eu sei. Aqui, mais livrinhos da Angélica. Agora a Angélica visualiza. Quem é Gustavo Sampaio, Angélica? Meu Deus, cadê você? Eu autorizei. Como é que. Vem cá, Dionísio. Dionísio vai aparecer aqui rapidinho pra me ajudar. Então, Angélica aceita. Você vai entrar agora. Ah, Cecília, filha da Oi, Oi! Oi, amiga querida. tudo bem? Tudo bem, E vem Tonhó? cá, sua estreia de live alone é comigo? É com você. Não poderia ser Oh, melhor, né? que Ainda honra, bem, hein? coraçãozinho. Ainda bem, amiga. Tô sozinha aqui. Olha, primeiro eu vou fazer uma apresentação da Angélica, que não precisa ter muita apresentação, porque ela é minha amiga de muitos anos, décadas. Isso aí é pouco, né? Hã? Isso aí é pouco, né? É pouco o que é? Não, esse é um currículo, assim, muito forte. Não, é o principal. Você é amiga. Angélica, amiga da Roberta, Dionísio, meu assistente maravilhoso aqui no production. Ele vai me ajudar aqui, porque eu vou ler a bio dela. Eu sei tudo da vida dela, mas eu vou ler. É, porque o que ela sabe da minha vida são coisas, assim, não muito para serem expostas na rede, assim, Exatamente. né? Eu sei os bastidores. Ó, vou falar. Angélica Lopes é escritora e roteirista de TV e de cinema. É autora de 17 livros voltados para o público infanto-juvenil, entre eles o ganhador do prêmio alemão White Ravens e da seleção PNLD 2020, ou seja, desse ano, com o livro 74 Dias para o Fim. Seus últimos lançamentos foram Nos Olhos de Quem Vê, que eu já vou mostrar, e Operação Meleca Mutante, do ano passado, pela editora Escrita Fina. Aliás, tem vários livros da Angélica da Escrita Fina aqui. Como roteirista, fez novelas como Deus Salve o Rei e programas de humor. No cinema, assinou o roteiro de 5 longas, sendo o mais recente Eu Sou Mais Eu. Nossa, já são 5 longas. E tô Nossa, fazendo mais um. Mas cinema é mais demorado, né? A gente qual é faz que você em... está fazendo? Eu tô fazendo a adaptação de um livro, que é um livro da autora Karina Risse.
que chama-se Procura-se um Marido. É uma comédia romântica. Legal. E ela tem bastante leitores, é uma best-seller. Gente, então temos um furo. A Angélica tá fazendo sucesso. Já saiu por aí. Mas assim, cinema eu só acredito vendo, pra falar a verdade. A gente faz, e aí um dia, quando tiver na tela grande, a gente acredita. Porque é um investimento muito grande, né? É investimento grande, mas hoje em dia também tem as Netflix da vida, Globoplay, etc., que também é uma alternativa, né? Isso. Tem que Beto, eu tô ouvindo entrecortado. Será que é o meu Não sinal? foi sua internet, acabou de sair um pouquinho do ar, mas já A voltou. minha? É, Então eu vou tentar botar os dados, quem sabe. sim. Ah, a Dani tá falando assim, muito legal a adaptação de livro. Ó, a sua tá saindo. A Sabrina. Ai, nossas amigas todas estão aqui. Angélica, você congelou. Angélica, você tinha Pronto. congelado. Você congelou, agora você saiu? Não, eu tô te vendo, não? Voltou a me ouvir? Eu tô te ouvindo, mas a sua voz não tá parecendo cinema mexicano, assim, que a voz fica fora. Então A sua tá, vou boca botar. mexe, depois o som vem. Não mexe mais, não. Não mexe mais, não. Ai, gente, Para, desculpa ó, aqui os nossos espectadores. então, eu quero mostrar todos os livrinhos da Angélica, que eu tenho aqui da Escrita Fina. O lançamento é esse daqui, Que eu tenho ele aqui também. né? Os olhos de quem vê. Os Olhos de Quem Vê. Aí tem a Operação Meleca, que é do ano passado. Isso também é outubro, também é Dia das Crianças. Esse daqui já tem bastante tempo, porque eu me lembro que eu fui Sim. de autógrafo e o Joaquim, meu filho, ama esse livro. É, Outro ele é dia muito engraçadinho. ele encontrou esse livro, já que ele tinha perdido lá em casa. Aí ele encontrou, ele falou: mãe, era aqui o livro da sua amiga. Ele lembra de quando ele Eu foi. queria falar com ele. Ele devia ter uns 2 anos. Aqui tem a Coitadinha Sim, e tem o Mundo da Ivy. isso. São esses livros que eu tenho aqui. Quem quiser pode comprar, tanto na Mandarina quanto na nossa loja online. Momento Merchan. Jéssica, vamos começar um pouco assim, falando de como é escrever para o público infantil. Esse mês a gente está entrevistando, você é a primeira, a gente vai entrevistar vários autores de infantil, para entender um pouco como é que é esse mercado e como é escrever para criança, né? Tá. Bom, eu tenho 18 livros até agora, né? E esses 18 livros que eu tenho, eles pegam uma faixa etária muito ampla, né? Eu tenho desde livros adolescentes até infantis. Esse, talvez, que eu estou lançando agora essa semana, seja talvez o que é para uma faixa menor de idade. Porque é um livro em verso, com muitas ilustrações, as letras grandes. Então, você pega aquela criança que o pai conta a história e também a criança em alfabetização que está começando a ler, que são frases curtas, em verso, que tem um ritmo. Então, também ajuda nesse aprendizado. Assim, escrever para criança tem a ver até um pouco com o tema do livro, porque quem escreve geralmente está sempre se colocando no lugar do outro. Então, quando eu vou escrever para uma criança, eu tento me colocar no lugar do que encantaria, né, uma criança, como ela vê o mundo, né? Quais são as coisas que podem ser fascinantes, o que pode ser engraçado, né? Então, isso é um exercício que todo escritor faz para qualquer livro, né, que faça. Como eu escrevo muito para audiovisual, em que a gente tem muitos personagens, uma novela, por exemplo, tem 40 personagens, eu tenho que me colocar no lugar do outro e no lugar de cada um daqueles personagens e entender como eles se sentem, né? Então, para criança é igual. Você tem que se transportar para aquele lugar infantil em que as coisas são grandes, né? Que você tem curiosidades que você não entende, né? Eu tenho um livro que a criança vê a mãe grávida e fala assim: minha mãe engoliu uma melancia. Então, que tipo de questionamentos uma criança pode ter diante, por exemplo, de uma gravidez? Então, você tem que se colocar, que é um exercício mesmo que todo o escritor faz, e que
foi de onde nasceu esse livro, por acaso, que é Nos Olhos de Quem Vê, que eu falo sobre diversos olhares, tanto de diferentes pessoas, cada um tem um olhar, uma visão de mundo, né? Uma maneira de entender as coisas, como os olhares seus mesmos em diferentes partes da sua vida, quando você está mais velho, quando você está mais apaixonado, quando você está triste. Aquela mesma coisa você ressignifica, né? Então, esse livro surgiu a partir desse mote, que é um mote que eu acho que eu tenho em quase todos os meus livros, desse exercício de empatia, de se colocar no lugar de outra pessoa, né? É um tema que me interessa porque eu vejo que a gente está num tempo que a gente está cada vez mais polarizado, sem entender o lado da outra pessoa, mesmo que seja assim, a opinião contrária à nossa. Eu acho que assim, a partir da infância a gente tem que treinar isso, porque a empatia eu acho que é uma coisa natural do ser humano, mas se ela não for exercitada, a gente se descola dos outros, né? E aí nossa vida fica menos rica, menos, né, diversa. E quem Por isso, pergunta até que quando você perguntou se tem um tema geral que a gente pode falar hoje, é justamente isso, né? se colocar no lugar do outro. Sim, de enriquecer a vida, né? Saber que outras pessoas têm um olhar diferente do seu, que é o que o livro prega. E nós prega é uma palavra muito ruim, mas é o que o livro propõe ou desafia, né? E aí, a partir disso, como a vida pode ser mais rica se você conhecer o olhar do outro, o jeito do outro pensar, né? E eu acho que é uma boa provocação para criança, porque principalmente nessa idade, 5, 6, porque ela ainda não está totalmente, não absorveu todos os conceitos, os juízos de valor do lugar que ela está sendo criada. A família tem alguma coisa, mas ela está mais aberta, né? E aí eu acho que você incutir esse questionamento, tipo, como será que aquele meu amigo se sente quando eu faço aquilo com ele? Como será que a minha avó se sente quando eu não vou lá visitar? Ou como será que eu me sinto mesmo nesse dia e amanhã eu estou me sentindo diferente, tal? Isso acaba treinando as crianças desde cedo a trabalhar a empatia, evita até um pouco de bullying, né, na escola, que eles podem vir a sofrer, né? Porque é o tempo inteiro se colocando no lugar do outro, né? Sim, eu Agora, acho que isso é um exercício. Então, quanto mais a gente, no meu caso, a minha pequena colaboração é fazer uma história que fale disso, mas quanto mais a sociedade se unir com livros, com peças, com obras audiovisuais, ou discussão, debate, escola, né? Se todo mundo treinar, assim, exercitar essa empatia, eu acho que a gente vai ter uma sociedade mais assim que possa ser menos conflitante. agora mudando de áreas para bugalhos, eu queria saber um pouco, que eu acho que as pessoas têm curiosidade. Eu conheço muito a sua história, mas a Angélica fez jornalismo comigo. Quando você fala de empatia, me lembra um pouco também da questão do repórter, né? Uhum. Sim, a pergunta é, como é que traz um pouco das características do jornalismo, dessa trajetória se transformando em escritora, né? E chegando num livro que fala de tolerância, de empatia. Como é que é essa trajetória do jornalismo para a escritora? Eu acho que o jornalista, ele é um contador de histórias, né? E durante um tempo eu fui esse tipo de contadora de histórias, mas a ferramenta que você usa é muito parecida. Você observa o mundo, você analisa aquele mundo pela sua visão, pelos seus olhos, né? E você coloca no papel. É claro que se você fizer um jornalismo menos factual, mas mesmo factual, você tem um recorte que é o seu, né? Você vê de uma certa maneira. Então, isso é um treinamento que eu tinha, quer dizer, era uma característica minha já pessoal, que eu fui para o caminho do jornalismo por isso, para conciliar a escrita com observação de mundo. E aí, na literatura e na ficção, me encontrei mais, porque aí eu posso inventar mesmo. Não precisa. É, é, é a liberdade, né? Sim. Quando é libertário poder fazer ficção, porque o jornalismo tem isso. Eu concordo. A gente tem que ter esse olhar no mundo, escreve, mas a gente está dentro do factual, da verdade, né? Ali, pelo mesmo que tenha a nossa versão, mas está Sim, mesmo que dentro. seja um pequeno filtro nosso, a gente tem que ter um comprometimento. No meu caso, eu fazia um jornalismo mais de comportamento,
e variedades em que eu podia assim, estar menos ligado aos fatos e mais na observação de sociedade e comportamento. Mas aí, para mim, foi mais confortável seguir pelo mundo da ficção. Que eu Como é já tenho, não sei, uns 20 e tantos anos, acho. já estava uns 20 anos fazendo isso? Sei lá, acho que sim. Olha, meu primeiro livro é de 2003. E eu já escrevia novela antes, Ah, em, é verdade. em Mas essa 98. manchete, Ih, né? tá Essas... entregando a minha idade na live. Oi? Estamos entregando a idade na live. Não, porque você começou muito cedo, lembra? Que a gente Sim. ainda 10 anos você já escrevia? Estou disfarçando, estou disfarçando. Ah, sim. Entendeu? Entendeu? Não, mas você fazia a manchete, lembra? Rede Isso. Manchete, né? Você Eu, fez novela. antes de fazer literatura, eu já comecei mesmo fazendo audiovisual, fiz novela. Aí fiz programas, muito tempo fiquei no Futura, onde talvez eu tenha me aproximado mais do público infantil, desse universo, né? Do interesse por esse universo. Aí sim, comecei a publicar em 2000 e pouco. Aí depois eu voltei para TV, para o cinema. Mas E, eu na me lembro. verdade, assim, é um ofício de escrita. Então, quanto mais plataformas a gente conseguir se firmar e trabalhar melhor, né? E Conta um você pouquinho. consegue ter autoralidade em todas. Mas conta um pouquinho sobre a diferente forma de narrativa, porque tem uma narrativa do livro infantil, você mesmo falou aqui um pouco desse que abre mão usa poemas, né, versos. Você tem o roteiro da televisão, de uma novela, é um outro formato, tem o cinema, quer dizer, novela e cinema é parecido, né? São roteiros. Como é que é essa diferença, assim? Porque tudo bem que o conteúdo, o tema é comum a todas as narrativas, mas a forma é diferente, né? E você também tem os livros de. Você Você. começou com os livros de adolescente, né? Na verdade. Era mais Sim. juvenil, né? E mesmo na minha. Eu tenho uns 6 livros adolescentes. Mesmo dentro desse gênero, eu tenho uns 4 livros que são de humor, bem leves, né? Fala de namoro, de ficantes, de festinhas. E eu tenho 2 livros que falam, um sobre bullying, que é esse que foi premiado, um sobre uma menina deprimida. Então são temas mais densos, você pode dizer assim. Todos eles estão dentro da mesma qualidade literária, só que são chaves que você encontra para acessar o seu público, né? Então, assim, eu quero oferecer boa literatura e eu sei que para chegar em determinado público ou leitor, eu tenho que acessar algumas chaves, como nos Olhos de Quem Vê tem o diálogo não, o texto está em verso e tem sempre uma brincadeira. Você mostra o olhar e na página seguinte você diz do que aquele olhar é. Então é um Sim. jogo, é um desafio. Então você pensa no seu leitor para começar, né? Então, assim, se eu quero atingir 5, 6, 7 anos, eu faço verso, ritmos, brincadeira, um desafio, um jogo. O livro é um jogo. Posso até mostrar aqui, se a gente conseguir. Por exemplo. Deixa eu ver. Então, assim, o primeiro verso é: muitas vezes o que é não é o que parece ser. Então, você vê um iceberg pequenininho. E aí a criança pensa, o que será que não é? É uma brincadeira, uma diversão. Tudo depende dos olhos de quem vê. Aí você vê que as baleias, os peixinhos, quem está debaixo do mar vê que é um iceberg, mas quem está em cima, as gaivotas, outras pessoas acham que é uma coisinha inofensiva e é grande. Mas para a criança, de qualquer forma, é um jogo, se repete em todo o livro, né? É assim, esse olhar é assim. E na página seguinte, olha só no que dá, qual a consequência. Então, uma maneira de atingir esse público é encantar ele com um jogo, com um ritmo de palavras, né? Por exemplo, novela. Novela é uma obra complexa, ela tem 170 capítulos, são capítulos diários, que tem ganchos,
você tem recursos que você tem que utilizar, maneiras de escrever. Por exemplo, na novela eu tenho que dizer: oi, Roberta, sabe que eu vou fazer uma live lá na Mandarina na quinta-feira às 19? Lembra? Eu tenho que dizer isso. Porque você tem um público que está escutando no banheiro, você não tem uma atenção total para aquele, né, pro aparelho, para a televisão. Já se eu for para o cinema, o Diálogo pode ser assim: vai na live? Sim. Porque no cinema eu estou totalmente imersa no escuro, eu estou atenta ao diálogo, atenta às suas reações, às suas expressões do ator, né? Já na novela eu tenho que ter um texto mais explicativo, porque também aquela pessoa pode não ter visto o capítulo anterior, não sabe da nossa live, então eu tenho que dar sempre um recall. Então, na verdade, são técnicas que cada plataforma e veículo, né, e obra tem as suas. E você trabalhando, você vai pegando, também é intuitivo, que a gente é consumidor disso tudo também, né? Sim, sim. E agora eu ia te fazer uma pergunta, só que me escapou. Então, eu vou fazer uma segunda pergunta que já estava na lista. Que era o seguinte: em relação a livros infantis, já são 18. E eu percebo, e aí é uma impressão minha, eu não tenho ainda assim, o conhecimento desse mercado, mas eu percebo que normalmente os escritores de infantil produzem muito, diferentemente do escritor para adulto, né? Que às vezes demora 2 anos fazendo um livro, fazendo um romance, ou fazendo um livro de contos. Por que os escritores de infantil fazem uma produção tão em série assim? Porque são pequenos, as histórias, os temas vêm e inspiram. O que acontece que é sempre bastante livro? Olha, infelizmente até tem se publicado menos, eu acho que talvez nos dois mercados. O público adolescente também é um público que compra muito, muito. E o infantil também, porque o adolescente porque tem tempo livre e não acho que o celular e outras mídias atrapalhem, eu acho que só que o tempo se divide. E o adolescente é muito fiel a você. Então, se ele gosta do seu estilo, ele vai ter todos os seus livros, né? Então, geralmente as leitoras que gostavam do meu estilo, elas tinham todos os meus livros, porque elas esperavam o outro chegar, o outro ser lançado. Então, é um público fiel, um público que engaja junto, sabe? Você lê o livro, tá? Você vê, você lê, empresta. Então, esse é o público adolescente. O infantil, os pais estimulam a leitura, quer dizer, pai, imagina, você tem um filho, você estimula, você compra. Aí tem a idade do adolescente que ele faz algumas escolhas e a partir de um certo momento pode ser que ele não seja nem mais um leitor, né? Então, assim, nosso trabalho como escritores infantis e juvenis é formar esse leitor, né? Fazer com que ele goste de ler. Para quando ele tiver 16, 17, ele ter a ideia de comprar o livro dele, quando ele já não está mais sob uma certa tutela dos pais ou da escola que indicam, né? Eu acho que a gente tem uma competição muito grande, os livros infantis, com livros de marca e livro, assim, livro da Barbie, o livro da Marcas tipo Moana, Disney, né? Mônica. Porque esses livros já vêm até impressos do exterior, né? Você só tem depois a impressão do texto em português. São livros que é muito difícil competir, chamar também livro brinquedo, aquele livro que se abre, tem pedras, abre, tem uma, não sei, uma pirâmide. Esses livros, brinquedos, eles são mais caros, mas isso a criança tem o impulso de comprar quando está na livraria, né? Não tem como ela pegar meu livro aqui, meu livrinho, Senhor Avesso. É um livrinho tão bonitinho, mas ele é discretinho, ele é pequenininho. E eu não tenho como competir numa livraria cultura se tiver um livro da Barbie com pedras preciosas e douradas. Não dá, você vai para Lombard, você como livreira sabe. Então, o que a gente precisa, os autores infantis, e todos os autores, sim, mas a gente também, é uma curadoria do livreiro, das escolas, né? Os professores e pais. Então, a gente tem muito que contar com isso, contar que alguém diga, sabe esse livro aqui que não está chamando atenção? Eu já li, é legal. Hoje é isso que a gente conta. Também com as escolas, né? Porque obrigatoriamente você tem uma adoção de livros, então as escolas são super parceiras nossas. Também acho que por isso a gente lança, porque tem esse mercado que existe, né? De compra e adoção de livros. E
Não sei se eu te respondi. Talvez o livro infantil talvez seja mais. Ele tem menos volume de texto para o escritor, mas ele é muito trabalhoso para o ilustrador. E realmente, assim, o tempo que eu levo, eu tenho dois juvenis bem longos, de mais de 200 páginas. O tempo que eu dedico a eles, braçal, né, de trabalho braçal, é maior do que um livro infantil que eu faço de forma mais rápida. Não que eu faça ele de forma rápida, mas assim, posso levar menos tempo no infantil do que num juvenil assim, mais complexo, porque pelo volume mesmo. Sim, e aí você já começou a falar sobre outra parte que eu queria que você abordasse, sobre a ilustração no livro infantil. A gente, como leigo, né, a gente acha que a ilustração ajuda a contar a história, mas tem livro que a ilustração repete o que está sendo falado e tem livro que completa o texto, né, que não está sendo falado. Como é que é esse papel e essa parceria do escritor com o ilustrador? O que tem acontecido atualmente é uma parceria que pode ser ou não. É assim, se o ilustrador ele pode ser contratado como um prestador de serviço em cima de um texto que já existe, e não é que ele não é que repita, é que o desenho ilustra, tá? É um ilustrador que está ilustrando aquilo ali. Mas minhas últimas experiências, todas, foram criações coletivas, de certa forma, apesar de tudo ter partido do texto, tanto que, inclusive, nós somos consideradas autoras juntas, né? Então, por exemplo, esse livro, mas é que são livros que são essenciais. Por exemplo, a Coitadinha não é um livro que tem esse tipo de divisão, porque esse aqui também é um livro sobre o olhar. Ela se acha infeliz, a Coitadinha. O nome dela é Milena Pena. Milena Pena tinha apenas 1 segundo no mundo quando descobriu que era uma coitadinha. Como se não bastasse ter passado 9 meses boiando num lugar escuro e apertado, onde ela mal podia se mexer, quando saiu de lá, foi logo levando uma palmada. Um homem desconhecido e mascarado, que media mais de 20 vezes o seu tamanho, apareceu de repente, puxou Milena pelo pé e lhe deu um tapa estalado bem no bumbum. Plaft! Ai! E ela começou a chorar. Ou seja, ela vê o mundo de forma negativa, porque ela acabou de nascer e está achando já que está sendo agredida pelo médico. Esse livro, quando eu digo ela recebeu um tapa no bumbum, a ilustração é uma menina recebendo um tapa no bumbum. Então, de certa maneira, essa ilustração ela ilustra a minha ideia, né? Isso. Quando esse outro que eu não tenho aqui, que você tá, que é o Dicionário de Criancês, é um livro de humor sobre palavras de crianças, que a minha filha até falou mesmo de verdade, são todas reais. Por exemplo, ali é hipopótero. Hipopótero. Ó, mostra a capa. Aqui, ó. Hipopótero, cocumelo. Baixa. Esse aqui é o elfo perdido. E tem uma macaco da cobra. Mostra a cobra. É a anaconga. Uma anaconga com uma conga, a gorila com uma anaconda. Então, são pequenos errinhos que as crianças cometem, porque elas ainda não têm vocabulário para entender uma palavra muito diferente, tipo anaconda. Então, a minha filha falava anaconga, porque conga ela já tinha ouvido falar de macaco. Então, esse livro é um livro de humor, com verbetes de criança, e o Junião, que é o ilustrador, ele fez um trabalho maravilhoso, que o livro não seria nada sem essas maravilhosas ilustrações dele, todas engraçadas, todas bem-humoradas. Então, assim, ele acrescentou ao meu trabalho e brilhantemente. Então, aí é uma parceria autoral, né? Sim. E nos olhos, como a gente tinha esse jogo, a Fernanda fez o mesmo trabalho. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma que eu gosto aqui. Eu fiz uma referência dos olhos de Narciso, né? Então, um aqui. Os olhos de Narciso refletiram a beleza, mas só... Os olhos de Narciso só refletiram a beleza, mas só trouxeram tristeza. O Narciso, para mim, seria o Narciso no lago, se afogando na Grécia.
Só que a Fernanda trouxe um cara de selfie, entendeu? Um cara Ah, correndo na lagoa de selfie, que é super narciso. Como ele só se vê, ele acaba se prejudicando. Então, na segunda ilustração, ela botou ele sendo atropelado por um elefante e com o passarinho fazendo cocô na cabeça dele. Então, nesse caso, ela foi autora, junto comigo, dessa quadrinha, porque eu fiz uma quadrinha com referência ao Narciso e ela criou um Narciso que não estava nem na minha cabeça, né? Então, essa parceria dos ilustradores, para mim, está sendo ótima, que vem acontecendo nos últimos anos, e a Zit faz muito isso, porque fica melhor o livro, né? Porque aí são dois artistas trabalhando juntos. Mas não é sim. sempre, depende do acordo, depende do livro. Não, nesse último exemplo que você deu, cria quase uma outra história, né? Quer dizer, o tema é Sim, o Narciso, mas já tá o personagem na lagoa, já está no celular, é. já, enfim, eventualmente até se tirasse o texto, ainda existiria a história, né? Sim, e aí fica muito mais. E aí, como é para criança pequena, essas imagens muito preenchidas, né? Com detalhe aqui, com passarinho ali, assim, isso faz a criança mergulhar. Ela vê o texto, lê o texto, ao mesmo tempo ela mergulha naquele universo, então é uma experiência mais rica para a criança dessa idade, principalmente, que não sabe ler ainda. Sim. E as letras grandes também, elas não são exatamente bastão, né? Mas dá para ler, né? Sim. As crianças, né? E ficou legal também o tamanho. Então, no mercado, sabia? O quê? Não ouvi. Tem poucos livros de letra bastão no mercado. Ah, não sabia. Que é só maiúscula, né? Fala também dos outros, por favor. Fala um Esse eu pouquinho. amo. Esse foi o meu primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi. É Só que ele só linda, né? saiu 10 anos depois. Sério? Sério, foi o primeiro que eu escrevi e ficou no computador, né? No computador sempre tem tipo uns 5 livros. Só que você Agora, depende do momento da editora precisar de uma coisa daquele perfil ou não, né? Então você vai escrevendo e vai oferecendo, né? E dependendo do momento da linha da editora. O Coração de Bicho são 10 fábulas modernas. Então eu peguei a ideia de ter um animal contando uma história. E são todos animais urbanos, né? Não é macaco, onça. agora, Até que né? macaco é urbano, podia ser. Pode ser. Mas é o poodle, é o gato, é o peixinho de aquário, é o papagaio, é o mosquito, é um ácaro. São animais que estariam num apartamento ou numa cidade. E aí, um coelhinho, que foi presente de Páscoa da mãe para o menino. E aí, todos são contos do ponto de vista dos animais, né? Então, por exemplo, a mosquita se apaixona pelo cara que ela vai morder, o coelhinho odeia mesmo o dono porque o menino ganhou de Páscoa e deixou ele na gaiola e já está no Natal e a vida dele de prisioneiro. É, a papagaia, ela não acha graça de nada, então ela se sente muito obrigada a ser engraçada, a rir, né, e ficar repetindo o que os outros querem que ela repita e ela não quer. Então, assim, são animais com sentimentos assim complexos humanos, né? E o último é o bicho-homem. Então, são 10 contos e o último é o homem se afogando. Pode contar. Olha, porque as crianças Não, gostam eu queria tanto. ficar meio pesado. Não, é porque é o seguinte, todos assim, os animais com seus recursos naturais, né? E o homem, na verdade, ele está ali num barco que está entrando água e ele realmente não tem nadadeira, não tem asa, né? Então, quem somos nós apenas como seres animais humanos também? Então, isso é o final do livro. Então, É esse livro esse. que você está falando de tolerância, está falando, de certa forma, esse Sim. tema também é esse livro, né? Sim, eu descobri ao longo de toda esses meus livros que eu tenho realmente essa. Eu insisto nesse ponto, é uma questão cara para mim. Então, eu sei que em todos eles eu acabo colocando de alguma maneira essa questão da empatia, de você entender que você parte de um todo, que não é a sua verdade que vale. Então, ela está no coitadinha que se acha triste e não é só ela olhar diferente.
Tá no Senhor Avesso, que é um... Que na verdade é assim, ó, que é de cabeça para baixo mesmo. O Senhor Avesso é um vizinho que faz tudo ao contrário. Ele põe o sapato na cabeça, põe o café no pires, e aí todos se unem para expulsar ele, menos o menino que acha interessante, tipo, eu vou comer a casquinha pelo biscoito em vez de comer pelo sorvete, eu posso comer sobremesa antes, né? Então, assim, o garoto também começa a questionar por que tudo tem que ser desse jeito, né? E também tá na mesma linha. Sim. E esse aqui, ó. Eu gostei dessa capa, eu ainda não li esse livro. Esse, na verdade, ele não é infantil. É um livro de Não, humor. eu sei que é. Mas eu achei linda a capa. Esse é um livro de humor que pode ser assim, as amigas darem para as amigas. Achei linda essa Bem ilustração. empoderamento, que é o seguinte, tinha um livro chamado, né? Esses homens são os cachorros. Como se homem tivesse um comportamento de matilha, gosta de correr atrás de uma bola, com algumas piadas em relação a essa comparação, né? Entre o cachorro e o homem, né? E aí eu fiz o gata e as mulheres. Então, por isso que essas mulheres são umas gatas. E foi Entendi. super interessante, porque é um livro, é um almanaque, é um livro de humor, que eu pesquisei a beça, eu nem tenho gato. Então, eu fiz relações, é piada. Que as mulheres são territoriais, e que as mulheres que são deuses, e as deusas do Egito. Então, assim, todo o comportamento de gato, mas a história do gato na simbologia da humanidade, desde as deusas egípcias e tal, relacionadas a um poder feminino. Então, assim, é interessante. É um livro que não foi um livro que me pediram, né, para fazer parte dessa coleção, e eu adorei fazer, porque eu pesquisei. E aí sim, talvez tenha sido até um livro assim que revele mais o meu lado de humor, que eu também escrevo programas de humor, que uni um pouco com o jornalismo, porque eu fiz uma pesquisa grande sobre o comportamento, né, dos gatos. Então foi um mix assim entre meu lado humorístico e jornalístico. Então, falando Esse é um livro adulto, por acaso. não, esse livro é adulto. Mas a capa é linda, gente. Olha, aqui na Livraria Mandarina. Isso, dá para as amigas, para amigas. É presente. Olha, É empoderado. Falando em humor, conta um pouco para a gente a sua experiência na Globo, nos programas de humor, né? Você já trabalhou no Zorra Total, agora você está fazendo escolinha. Como é que eu queria duas perguntas. Como é que é trabalhar com humor, né, na televisão? E queria que você contasse também um pouco sobre a sua rotina, porque você já deu aqui algumas informações de que está com um livro pronto no computador, aí tem que escrever roteiro. Como é que divide esse tempo? Né? Porque eles têm vários clientes aqui que entram nas lives que pretendem ser escritores também, né? São meus amigos do Vera Cruz e tal. Como é que é dividir esse tempo? Então, assim, primeira pergunta, como é que é escrever humor na escolinha, Zorra Total, etc. E segundo, como é que é a organização do tempo? Tá. Humor é interessante porque você precisa de uma equipe. Quer dizer, claro, você pode fazer sozinho, se você quiser. Mas se você tiver uma equipe, é melhor, né? Isso eu aprendi nesses anos. Porque uma piada, ela às vezes não funciona. Assim, funciona para você, você acha engraçado, e para outra pessoa não. E eu acho que isso na dramaturgia é menos, né? Então, o que é engraçado, a primeira pessoa que vai saber é o seu colega. Então, na televisão, a gente geralmente trabalha em equipe, em mesa de criação. 6, 7, 10 pessoas. 10 aí já, mais que 10 começa a ficar meio confuso. Mas assim, a gente joga ideia e conversa. E aí a gente não pode ter pudor nessa hora, porque a ideia pode ser ruim, mas alguém pode dar um clique, né, em um colega e aí a piada se formar, uma pessoa junto com o outro. Então, a minha experiência de escrever para humor nesses anos todos da Globo, que eu fiz Zorra Total, depois o Tá No Ar e agora Escolinha, é trabalhar em equipe, sabe? E até foi duro agora na pandemia, a gente perdeu o contato, é claro que a gente faz Zoom,
Mas, assim, o Zoom tem uma hora determinada, você tem que ficar meio sentada, né? Não é tão livre. Você interrompe e é mais difícil você interromper e várias pessoas falarem ao mesmo tempo. Então, até se perde um pouco, mas a gente se adaptou, né? Como todo mundo se adaptou aí aos novos tempos. Então, assim, para escrever humor, eu acho isso, assim, uma equipe é fundamental. O seu olhar de captar o que é engraçado, né? Que está geralmente na inversão, na inversão de expectativa, nos tipos, também o tipo de observação e adequar a demanda que você tem. No caso, a Escolinha, que foi o último trabalho que eu fiz, são personagens já totalmente estabelecidos e eu preciso só brincar e ser engraçada dentro do que eles já são, que é uma criação que já é mais antiga do que todos nós aqui, que é a criação do Chico Anísio e de outros humoristas. E fora o acréscimo dos novos atores que estão fazendo esses personagens. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter um super cuidado, são personagens amados e já conhecidos. Você também tem que inovar, porque não pode ser igual, tudo já foi feito. Então, assim, isso é um tipo de humor, porque é humor de personagem tipo, que eu já sei como ele se comporta. Então, eu preciso fazer graça no jeito que ele está fazendo. Já outros tipos de programas de esquete rápido, eu preciso ter a ideia quente ou diferente. Aí você tem que fazer uma espécie de observação de comportamento. Por exemplo, agora está todo mundo, sei lá, dançando no TikTok. Aí eu faço um esquete disso, porque isso está quente, sei que as pessoas querem ver, estão antenadas. Então, para um humor mais de esquete semanal, como é o Zorro atual, você tem que ser assim, tem que ser observador e tem que estar pensando sempre, observando e antenado nas coisas, porque a graça vem geralmente da realidade, né? Você se identifica com aquele comportamento, seja ele que você não queira ter ou que você queria ter, mas é na identificação, né, que você ganha. E no humor é uma exacerbação. É isso aí, da identificação. Entendeu? Você quer muito ser aquela pessoa, você não tem horror àquela pessoa, e aí você aumenta as características, ou uma ou outra sublinha, né? Como se fosse uma caricatura, mas não que seja chapado. E aí, assim, são as maneiras de fazer graça, né? E isso, assim, são técnicas da experiência. Por mim, assim, eu acho que eu faço de forma bem eclética. Eu faço drama, eu faço novela, eu sou seu pai, eu sou sua filha perdida, eu te amo, meu amor, eu vou morrer. Também faço palhaçada mesmo, por causa da Escolinha, que é um humor mais popular, de TV aberta. Faço também humor mais sofisticado, que se passa, no caso está no ar, passava no horário mais tarde, né? Então não era para todo mundo, ou assim, era menos abrangente. E aí, assim, você vai, sei lá, quanto mais se adaptando e variando. Para mim, o desafio é variar. Como eu te falei, os livros todos eu tenho. Esse livro é para 5 anos, esse que você citou no início, 74 dias, que é até sobre bullying, é um livro super interessante, esse foi premiado. Ele é para 16, né? Então, eu parei um pouco de escrever os primeiros livros que eu escrevi, os 4 primeiros são mais pop. Eu parei de escrever justamente porque eu falei, ok, já... Não que eu... Assim, isso para mim, como autora, como artista, já me satisfez ter escrito aqueles 4 livros naquele formato, para aquele público. Agora eu quero entender outros públicos. E também a sua própria vida vai mudando, né? Eu tive uma filha e o universo infantil ficou mais... ficou assim na minha cara mais, antes menos, né? Então, eu acho que eu comecei a escrever infantil quando a minha filha começou a ouvir as histórias, eu começava a contar para ela, e aí esse universo... E sim, como a gente tinha falado antes, observando o olhar dela, como é que ela ri, se a gente fala meleca, tipo, o Meleca, que é o outro livro, assim, você fala meleca, as crianças já amam, né? Tanto que eu tinha até sugerido uma coleção, isso é Operação Meleca Mutante. É a história de um menino que ele dá um espirro e a meleca dele sai, mas não volta pro nariz e é um ser vivo, é uma mutante. Então ele tem um relacionamento, ele manda ela entrar, ela fala, eu não vou sair, eu não vou me esconder nesse buraco aí do seu nariz, eu vou ficar, vou ter minha vida. Ele, você não pode, que eu tô aqui no colégio, tô com vergonha, se esconde no banheiro.
Então, assim, esse é um livro que as crianças de 10, 11 adoram, porque se leva para os seus, porque é engraçado. Isso que eu estava falando de observar, por você escrever. Assim, eu estava numa fase que eu via como você falar pum e meleca fazia com que todas as crianças se encantassem com aquilo pela transgressão, pelo nojo, por estarem fazendo algo tão ousado, né? Então eu escolhi esse tema. Quando eu comecei o Meleca Mutante, era isso. Minha filha estava nessa fase de falar pum, e todas as amigas, né? Então você fica tentando fisgar as Então, a crianças. gente tem aqui, eu falo na sala de infantil, aqui na Mandarina, a gente tem uma área de livros escatológicos, porque o Meleca vai para lá, tá? Uhum. Porque ainda Ótimo. não tinha meleca, só tinha pum, cocô, xixi, arroto, mas não tinha meleca. Então agora ele vai lá. Agora está completo. Agora está completo, com todas as escatologias humanas na nossa editoria ali em cima. E realmente eles amam o pum, o cocô, tudo que sai da gente eles adoram. E o tempo, Jeca, assim, como é que é dividir o tempo? Escrever para televisão, fazendo o roteiro de um filme, ainda tem os livros que você tem aí no computador e que deve estar sempre fazendo mais. Como é que divide o tempo? Ainda a Cecília, sua filha, enfim. Assim, é um relógio interno mesmo. Eu tive uma dificuldade quando eu deixei de ser jornalista, porque eu trabalhava em jornal diário e o pior é o prazo. Então, assim, você pode até escrever mal, pode escrever errado, mas você tem que entregar. Pelo menos entrega, aí depois você conserta, né? Sim. Então, Alguém conserta, né? depois conserta, alguém conserta, e na segunda edição conserta, tem que entregar. Então, você trabalha na nossa juventude por muitos anos com alguém aqui. Cadê? Entrega, entrega. Então, assim, eu tinha já o condicionamento de ir até a frente, depois eu volto para melhorar. Mas eu tenho que ter alguma coisa para entregar. E aí, isso foi muito engraçado. Quando eu entrei na Manchete, aí o meu chefe disse, eu quero uma sinopse. Tá bom, claro. Aí, dali a 3 dias eu entreguei, né? Aí ele falou, e já achando que estava demorando. Ele, mas já? Eu falei, não, você pediu 3 dias? Ele, não, volta para casa, pensa nisso melhor, tal. Então, eu tive que fazer uma descompressão do meu tempo, né? De escrever rápido. Mas eu ainda acho que eu escrevo hoje rápido. Eu ainda tenho isso, né? Mas como eu faço há muito tempo, eu tenho um sistema mental, né? De separar. Eu gosto quando eu faço 2 coisas ao mesmo tempo que são muito diferentes. Então, eu tô fazendo agora um romance adulto, na verdade. Que chique! Essa coisa de querer fazer outra coisa, sabe? Então, eu não tenho nem. Assim, eu tenho esse livro adulto, que é um livro de humor, e tenho uma adaptação do Senhora, de José de Alencar, para terror, que não é adulto, mas é um livro um pouquinho mais. Não é juvenil, né? Mas também foi uma proposta da editora, né? Nem foi uma ideia original minha. Aí eu, nessa pandemia, já estava com essa ideia na cabeça, eu estou fazendo um adulto. Então, assim, no dia que eu faço adulto, que é o que mais tem que me rasgar para fazer, porque é uma coisa que é uma ideia original, eu não estou já pautada na minha cabeça que eu tenho, né, que aquilo ali é uma entrega, né? Aí é um dia que eu quero ficar mais calma, eu tenho que estar com o espírito. Aí de noite eu já faço um programa, uma revisão de uma coisa que eu já fiz, mas precisa só dar um tapinha, né? Então, internamente eu vou. A vantagem é que você consegue trabalhar. Bom, você trabalha fim de semana e sábados, mas você consegue ter tipo umas terça-feira de tarde para fazer um compromisso. Você não tem um horário comercial com todo mundo, né? Então, você tem essa vantagem. O que quando eu escrevia novela era horrível, porque eu passei tipo 1 ano sem dormir, porque como qualquer hora era 1 hora para eu escrever, e eu sempre tinha que um capítulo, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Então, assim, passei realmente 6 meses trocando dia pela noite, sem sair de casa, porque qualquer pequeno tempo eu falava, vou usar para escrever. Então, foi o único momento, assim, da minha carreira que eu não soube
Mas é porque o volume é muito grande mesmo, porque eu não soube dimensionar, tipo, esse tempo é para mim, né? Mas, assim, você vai se acostumando, né? Porque também, como eu faço isso há muito tempo, eu já me acostumei. Como eu te falei, no início eu era muito mais rápida do que hoje, porque eu queria entregar, eu tinha, sabe, uma ansiedade de entregar. Hoje já menos, eu já jogo com as datas, jogo com os prazos. E assim, para quem está escrevendo, é aquela pergunta de sempre, a gente está falando já um pouco disso, mas para você escrever de manhã é melhor do que de noite, ou qualquer hora é hora? Porque, assim, lá no Formação de Escritores, que eu fiz lá com meus colegas, tinha gente que preferia escrever de manhã, outros de noite. Clarice Lispector escrevia 4 da manhã. Enfim, porque assim, você falou, é mais livre, porque eu posso entregar a qualquer em um prazo um pouco mais extenso, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma disciplina, Sim. né? Então, como é que é, Érica, nisso assim? Não, Você para mim, eu prefiro. De manhã não dá. Tô dormindo ainda. E então eu sou mais noturna. Só que eu realmente vi, depois de um tempo, que me acendia muito também. Então, realmente, eu estava indo dormir na hora que meus colegas acordavam, porque eu sei que eu vejo pelo WhatsApp. E até era bom num projeto que a gente fez, porque na hora que eu entregava, alguém já acordava para ler. E acabou ficando um feitiço de Áquila. Mas isso não me fez bem também, porque na hora que eu começo a escrever muito tarde, o volume é muito grande, fico até as 4 da manhã escrevendo, eu tenho uma qualidade de sono pior, porque aquilo me acende, porque é criação, né? Então sim. agora eu faço de dia, faço de noite também, não é que eu só não vou mais até as 5 da manhã escrevendo, como eu fazia até uns 3, 4 anos atrás. Porque a noite, assim, é mais silenciosa, você não tem pessoas falando, não tem a sua filha perguntando uma coisa, não tem. É mais silencioso, mas se você não tem um lugar para trabalhar que seja só um escritório, se você trabalha na sua casa, que é o que a maioria dos roteiristas e escritores fazem, mesmo tendo uma porta, né? A noite é mais tranquila, tem menos barulho. Mas Sim. assim, agora eu tô. Também na pandemia, agora. Mas, Agora ó, tá. tem uma vantagem de ser escritor na pandemia, porque, assim, a gente já está acostumado a ficar em casa e a gente já tem vários projetos que a gente queria fazer e realmente eu não tinha tempo. Então, para mim, tem sido bem produtivo. Esse romance estava assim, com 60% no início da pandemia, agora já está com 80%, 90% quase no fim. Esses livros não, porque eles já estavam feitos, né? Mas, assim, eu escrevi 2 programas de TV enquanto eu estou fazendo filme. Então, assim, algumas profissões, como a de escritor, são profissões possíveis de adaptação, assim, num momento como esse. Então, E assim, já para nossa plateia aqui, dá para se manter sendo escritor? de literatura acho difícil, porque o direito autoral é muito pouco e você teria que ser uma pessoa, que é aquela pessoa que o público, o mercado escolhe, né? Às vezes tem até um próprio investimento inicial da editora para te lançar, mas você tem que ser um sucesso de vendas. Se você não for um sucesso de vendas, o dinheiro do direito autoral é muito pequeno para você pagar suas contas. Então, literatura, acho que ainda é, infelizmente, uma segunda carreira, né? Mas eu acho que perfeitamente você pode ser qualquer outra profissão e, como a gente era jornalista, e escrever depois, nas horas vagas, no fim de semana. Como eu tive a sorte, ou pela minha trajetória, me deu possibilidade de trabalhar com escrita ficcional em vários lugares, aí sim eu consigo viver da escrita. Então, a escrita é o meu ofício. Mas se fosse apenas os meus livros, eu teria que ser uma autora de muito mais sucesso, né? E não é nem porque eu tenho até um volume grande de títulos, mas eu teria que ser aquela que está na vitrine, né? E isso é para poucos, né? O que eu aconselho a todo mundo que me pergunta, mas acho que talvez seja o conselho que todos os escritores deem, é assim, escreve.
Escreve, porque se você é um escritor, isso é uma necessidade sua também, né? Você não escreve para se publicar. Claro, você quer ser publicado, mas não é para, sabe? Eu quero ser o fulano, eu quero estar na livraria, nas vitrines. Isso é uma coisa ótima que vai acontecer. E espero que aconteça, mas no fundo você escreve porque você tem aquela história dentro de você, ou aquele tema. Você vê como a gente está conversando aqui, como o mesmo tema costurou em 5 livros meus. Então, assim, é uma coisa que estava em mim que eu queria colocar para fora mesmo, me expressar. Se você escreve para você, e claro, sim, pensando num público futuro, mas inicialmente como sem objetivo de publicar, ou sem objetivo de ser alguém, eu acho que essa chance acaba chegando porque você tem uma verdade naquilo e quando alguém te procurar, ou surgir uma chance, ou você conhecer alguém, você já tem um material que você possa mostrar, né? Muita gente me pergunta, porque roteiro é um mercado mais amplo, né? Mas como eu posso ser um roteirista? Eu falo, faz um roteiro. Faz, porque no dia que tiver uma vaga, você tem um roteiro seu. Não, esse roteiro eu fiz. Quer avaliar? Se você não tem um material de análise, você não consegue ser avaliado quando surge a oportunidade, né? Porque essa profissão realmente não tem nenhum caminho, né? Tipo, você vai, faz isso, faz aquilo, faz esse curso, faz aquilo lá e aí vai conseguir. Não é assim. Cada um tem uma história, né? Mas acho que o ponto em comum das pessoas que estão no mercado hoje é elas terem escrito suas coisas. E aí o mundo fez o resto, ou mesmo elas correndo atrás, mas ter o concreto, né? E não só pensar que eu quero fazer um livro. Vai, faz, senta e faz. E aí pode ser que esse livro seja publicado. Ou não, aí você faz outro. Eu tenho vários aqui, como eu te falei, que não foram ainda, mas eu acredito em todos eles. Todos eles eu sei que eles um dia vão sair. Vão sair. Claro! É só porque assim, tem um dia que aquela pessoa não é a certa, não é o que o mundo está falando, não é o que as pessoas estão querendo, ou o que aquele editor, ou a crise mesmo, como está acontecendo agora, né? Que voltou, assim, eu fiquei uns 2 anos sem lançar, e aí lancei outubro ano passado, que eu até ia para aí, né? Aí a pandemia nos impediu. E outubro desse ano, que é um mês que tem bastante lançamento infantil. Mas assim, depois de 2 anos sem publicar, eu publiquei 2 em menos de um ano, que é uma vitória do mercado, uma vitória minha, da Zit, da Laura, que é minha editora. Sim. Tô feliz. Zeca, agora a outra parte, leituras. O que você está lendo? Como é que é a leitura para o escritor, né? Bom, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Deve ser que nem as livreiras. Ai, tinha uma coisa tão linda aqui. O problema não é nem assim ler vários livros ao mesmo tempo. É todos aqueles outros que a gente quer ler e não dá para ler. Sim, acho que isso nunca vai acontecer. Nunca dá. Eu, por exemplo, peraí. É que eu vou confessar que eu tô de bermuda, entendeu? Eu não quero chegar ali e pegar o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo o David Nichols, por exemplo, é o livro que eu tô lendo agora, que é um autor inglês. Eu gosto de literatura contemporânea pop. O David Nichols, que é o autor de One Day, né, que é o livro mais famoso dele, né, O Substituto, que também é um livro super legal. E agora tem um outro que acabou de lançar, que eu esqueci, mas não é esse que eu tô lendo. É um outro, é um de capa amarela, não é? Isso, ou amarelo ou laranja. E esse que eu tô lendo é um verde, que é a resposta certa, que é um universitário que participa de um desafio de quiz, assim, na televisão. E eu adoro, porque legal. é muito engraçado. O livro que eu li antes foi a Lumpa Lahiri, que é a escritora indiana. E eu li agora um da Anne Tyler, americana. Mas qual foi da indiana? Foi o Xará? Foi o Xará, já li. Já li. E aí eu tava lendo o Xará, que é maravilhoso, que é toda uma simbologia com gogol, com Rússia e Índia. É maravilhoso. Agora, só que agora eu tava lendo um chamado Terra Devastada. Terra Devastada de quem? É dela Não, também? é dela também. Ah, tá. O que eu tenho aqui é o Xará e Aguatés. Aguatés eu tenho, mas não li. A capa é linda, né? Linda, marrom, né? E aí li a Anne Tyler, que eu tinha lido o Carretel Azul, que eu não sei se o nome é todo esse. E agora eu tô lendo um que chama Clock Dance, que eu não sei qual é o título em português. Então, eu gosto de ler literatura contemporânea
e nem tanto brasileira, sabe? Você vê um inglês, uma americana, uma indiana que deve morar na Inglaterra. Só que como eu tô na Semana da Criança, peraí que eu vou pegar o negócio. Eu descobri essa coleção aqui maravilhosa. Olha isso, olha isso. Ai, que lindo! Maravilhoso. Tô É de chocada. quem? É uma editora chamada Masa Edições. Masa. Masa. Que tá espelhado, né? Que fez a seguinte proposta. E se os contos de fada fossem no Brasil? Né? Então, por exemplo, um dos títulos, que foi o que eu comprei, é o Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Então, em vez de ser o lobo, é o Boto. Olha essa Chapeuzinho. A Chapeuzinho mora no Amazonas. O caçador ou o pescador, eu não vou dar spoiler, mas tipo... É isso. Demais! E a Chapeuzinho preta, né? Não é Boa. branca. Uma coisa. Bom. Aí tem outros títulos nessa linha, mas eu esqueci. Mas esse é da região norte. Então, assim, eles estão na região... Assim, a estrada não é a estrada, é o rio, sabe? E a cesta de doces tem tacacá e tem as frutas do norte. Eu tô apaixonada. Até estava escrevendo agora para postar como dica de leitura. E, então, por exemplo, essa semana eu estava lendo esse e mais um sobre umas escritoras de conto de fada, mulheres. Porque quase todos os contos de fada chegam até nós recontados pelo Perrault, Green e o Anderson, né? Só que teve um grupo de mulheres no século XVII, XVIII, que recontavam, escreviam, escritoras de contos de fada. E a única que a gente conhece, que a gente nunca sabe que ela que escreveu, mas foi uma mulher que escreveu, é a Bela e a Fera, que foi escrita por uma mulher. E então esse livro se chama Na Companhia da Bela, só que esse aí não vai dar para pegar, porque tá lá fora. Então o que eu li hoje foi a Chapeuzinho Preta e Na Companhia da Bela, essas escritoras de conto infantil, mas porque é dia da criança, tal, mês da criança, eu estou envolvida com esse assunto assim muito. Mas ontem eu estava lendo a Resposta Certa do Neville Nichols. Tá, legal. Assim, nosso roteiro de leitura é completamente diferente. Eu estou lendo agora, engraçado, eu vou pegar esses livros para ler também. Eu acabei de ler Léxico Familiar, da Natália Ginsburg. Que é muito bom, assim, porque trabalha com a memória da família, sabe? E por meio das frases dos pais, dos irmãos, ela caracteriza o personagem pelo que o personagem falava. Diz. Legal. O que o personagem, como se fosse um bordão quase, sabe? O bordão daquele personagem dentro da família dela. É super legal. E o que mais? Vou mostrar mais livros aqui, ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Faltou o Mundo da Ivy. Coitadinha, da Ivy vai ficar pé linda também. Fala um pouquinho desse. Foi a Cris Elodef que fez, ilustradora. Isso aí foi também foi um convite, também não foi uma ideia minha, né? Que o Romário, que tem uma filha com síndrome de Down, tinha vontade de colocar... Isso até foi um livro jornalístico. Colocar um pouco da experiência da filha e desmistificar um pouco o assunto. E aí, sim, foi uma experiência jornalística mesmo, porque, sei lá, entrevistei toda a família, convivi com a Ivy né, um tempo, fui com ela nas atividades, na fisioterapia, na escola. Ela é muito linda, maravilhosa. Então, assim, eu entrei naquela família por um período, né, como uma observadora também, mas uma coisa um pouco jornalística, para depois de sair dali com aquelas informações, tentar criar um livro que é uma ficção, mas ao mesmo tempo é baseado numa pessoa real, então como se fosse uma biografia mirim, né, com o objetivo principalmente de desmistificar e informar, né, o que é a síndrome de Down, como foi que isso aconteceu, como isso não impede que ela faça tantas coisas. Então,
Foi uma parceria da editora que queria falar sobre esse tema. Eu fui convidada, o Romário queria também fazer isso com a filha e tal, então foi um projeto, né? Mais do que um livro autoral. Mas eu gostei, assim, a experiência foi boa de ter ido lá e entendido um pouco esse mundo, e acho que está bem, mais uma vez, valorizando, quer dizer, valorizando que a gente não tem que ter, né, nenhum tipo de pré-pensamento sobre qual é a incapacidade de uma criança que a gente mal conhece. Então, assim, aí vi todas as histórias que a gente recolheu, a gente, porque a ilustradora foi comigo, em quase todas as nossas entrevistas eram histórias em que ela estava sempre como protagonista de piadas, de coisas engraçadas, de coisas que ela foi corajosa, de coisas que ela foi teimosa. Então, assim, ela realmente é a protagonista do livro e são histórias reais, né? Ela tá vestida aqui de super-homem, né? De super-mulher numa foto aqui que eu vi. Sim, porque ela faz ginástica, ela faz abdominal e aí ela brincando com o DNA, porque ela explica por que que ela é uma Down, que ela se chama Downzinha, porque ela tem uma coisa que é chamada um cromossomo, que todo mundo tem 24, dela na hora fez um pluft, o dela não foi, mas isso não faz com que ela não possa fazer, tal. Então, assim, também é um livro de inclusão, né? Foi por isso que também me interessou fazer o projeto na época. E foi isso, foi também uma experiência de jornalista, de fazer inspirado em alguém que existe, então você não pode inventar muito, mas por isso que na verdade é o mundo de Eve, mas quase que foi o diário de Eve, porque é muito ela contando em primeira pessoa, né? Como foi que ela nasceu, o que o pai achou, o pai ficou assustado, mas ele viu que não tinha problema. Então, assim, é um livro bem bonitinho, principalmente para ser trabalhado para o debate da inclusão, né? Não, e também é legal para a escola, né? Sim, sim. Que tá... Foi bastante adotado também, principalmente isso, para a gente falar mais da diferença, né? E... Sim. E o que vem agora pela frente? Não, agora mesmo é o adulto. Só que eu não tenho editora ainda. Ó, gente, quem vê a minha live. Ó, Não, gente, porque na verdade. vamos fazer propaganda. Vai ser. Angélica, o primeiro romance. Tô... Um livro que é um livro de ancestralidade feminina, um livro feminista, sem colocar o rótulo assim muito, mas né? Uma linhagem de mulheres, uma família com 7 gerações da mesma família. E esse é o que eu estou escrevendo agora para ser o próximo, né? E é isso. É o longa, que eu tenho que entregar um novo argumento na segunda, aí eu já estou aqui fazendo meu cálculo mental, mas vou fazer no fim de semana. E juvenil, que agora eu dei uma parada, porque realmente a carga, o tamanho do livro é muito grande e eu não consigo fazer um juvenil junto com um adulto. Até poderia tentar fazer um infantil, mas um juvenil e um adulto eu não consigo. Tem que me focar num só, porque o trabalho é similar, né? É um romance, não é um formato tão diferente. E para é televisão. isso. Outro livro que eu indico, então, já que estou aqui fazendo minhas propagandas, é o 74 Dias para o Fim, que é a editora Lê, que é uma editora mineira, que esse livro entrou agora no PNLD 2020, que é a seleção para os livros serem adotados na escola como regulamentados para livro didático, né? É um livro que fala sobre bullying, é um menino que faz uma contagem regressiva para acabar o ano, de tanto que ele sofre naquela escola. Então, assim, todo dia ele vai lá e marca. Então, o livro começa no dia 74 e termina no último dia de aula, quando ele não precisa mais estar ali naquele pesadelo. E aí envolve assim, o motivo daquele bullying, assim, os amigos, a divisão da sala, como a escola se comportou, como os pais se relacionaram. E, assim, é um livro que eu gosto, que foi muito bem recebido em todas as escolas que foi adotado. Teve alemão, a gente foi para a Feira de Bolonha com ele também, representando o Brasil. E agora, esse ano, você vê, esse livro deve ser de 18, talvez, ou 17.
Aí esse ano ele entrou no livro didático, no projeto. Só que esse projeto, os professores da escola precisam dizer, eu quero esse, para o 9º ano. E pro 9º televisão? ano. Televisão, você está fazendo alguma coisa? Não, agora eu tô fazendo. Não, agora eu tô de férias. Não, eu tô fazendo a escolinha, eu sou redatora final da escolinha. E que vai estrear no dia 18 de novembro. Nosso primeiro especial vai ser em Zoom, porque os alunos da escolinha, eles também viveram o que a gente viveu, né? De ensino online. Então, na nossa distopia, utopia, eles estavam em casa, fazendo as aulas online, Zoom, como a gente está fazendo agora. E esse é o nosso especial de estreia. A partir daí, a gente começa com as aulas presenciais. Eita, peraí. Ai, Beta. O que é isso? Alarme? Vai lá. Cecília! O ladrão está entrando. Ah, passou. É o S. Ela rindo. Então, nosso primeiro especial de estreia é uma aula em Zoom. E depois a gente passa para presencial. Só que a presencial é toda com os novos protocolos. Álcool gel nas mesas, distância. Eles estão falando que estão em live, estão falando que não se vê há muito tempo, a Cacilda está quarentenada. Então, a gente, durante essa pandemia, a gente fez todo um trabalho de adequação a uma temporada que já estava até escrita. Aí foi gravada semana passada, tudo certo, super altos protocolos, todo mundo vestido de não os atores, claro, mas a equipe toda de astronauta. E vai estrear dia 18 de novembro na Globo, dia 19 no Viva e vai até o fim do ano. Ah, legal. Acho que é isso, Depois não amiga. sei. Acho que é isso. Quer deixar mais algum recado? Tô adorando. Eu quis pedir para as pessoas Agora comprarem travou, só porque tá chegando no meu final, livro, travou. passarem na Mandarina para comer um café com Por favor, bolo. compre o livro da Angélica. Isso. Agora pro Dia das Crianças. Pois é, ela tem muita opção. Muita E opção, tem pra todos os agradecer gostos. a presença. Quero saber se você gostou de fazer uma live sozinha. Por que a nossa Ai, amiga Lúcia não fez Tô pergunta? sozinha com você. Pois é, parece que é um Zoom. Parece que é um WhatsApp. O quê? Aqui? Não, eu tô falando. Parece que a gente tá falando no WhatsApp. Não, eu queria duas Parece que você tá coisas. falando. Mas tem muito E tempo por que vendo a a nossa gente. amiga Lúcia não fez uma pergunta pra mim? Ah, mas ela fez vários comentários. Ah, tá. É que eu não vejo. Ela fez vários comentários aqui. Cadê? Então, peraí, eu vou fazer uma outra propaganda. É o seguinte. Ah, pra cima Tem um agora, não vou e-mail que eu conseguir pegar. criei, tá? Rapidinho. Tem um Deixa e-mail que eu eu falar criei. uma coisa. Deixa eu falar uma coisa antes. Tá incrível, porque o nosso Instagram agora tá passando de 1 hora. Eu não sei o que tá acontecendo, porque já E não passaram vamos poder nem salvar a live. 60 minutos. Vai poder salvar sim. Fala a última propaganda. A propaganda é o seguinte: como não teve lançamento físico desse livro, eu criei um e-mail que se chama Nos Olhos de Quem Vê, livro@gmail.com, que é o título, né? Nos Olhos de Quem Vê, livro@gmail.com, para se a pessoa comprar, seja em qualquer lugar, aí online, me manda um e-mail para esse e-mail dizendo o nome da pessoa que vai presentear, a criança que quer, que aí eu estou fazendo um autógrafo online, tirando a foto, escaneando e mando para a pessoa. Porque eu não estou Legal. podendo assinar, né? Então, aí, deixa eu te falar, já fica com compromisso para quando voltar o normal, né? Para a gente poder voltar presencial, aí você vem assinar todos os seus livros aqui na Tá. Mandarina. Ainda vai Tá bom? ter vários aí agora. Agora tem todos. Quer dizer, ainda tem alguns da outra editora que ainda não chegaram, mas enfim, vão ter. Tá. Amiga, obrigada, adorei. Obrigada, Beta. Saudades. Manda um beijo pra Dani, pena que ela não estava aqui, mas ela vai ver depois. Eu estava assistindo, né? Ela estava assistindo, ela assistiu aqui. Um beijo. Tá. Obrigada, Beijo, gente. Boa noite. O que eu faço? Você me tira? Você sai e eu vou eu tenho que gravar. Dioniso, tem que falar Dioniso para gravar. Tchau, pra gente. Obrigada, tá? Obrigada, Betinha. É onde que grava? Encerra. Não, sem certeza de que deseja encerrar. Não, eu quero gravar.